Então, eu trouxe dados aqui do que é realidade hoje no Brasil e no SUS, que é o nosso INCA. Vou deixar aqui, esse é quem quiser, é um TED que eu fiz sobre genética, que foi assim, um convite, uma surpresa enorme. Eu nem sabia o que era TED e foi um desafio. Eu falei bastante sobre farmacogenética, por isso eu trouxe aqui para vocês. É um videozinho curto, com uma linguagem simples, né, de 10 minutinhos. Aqui tem o QR Code do nosso laboratório. E a gente trabalha principalmente com a identificação de polimorfismos aplicados em diferentes contextos, inclusive para a farmacogenética. Então, o que é a farmacogenética, né, para vocês estudantes? A pergunta é farmacológica. Por que os medicamentos não funcionam da mesma forma para todas as pessoas? Eu acho que todo mundo aqui, você mesmo, ou conhece alguém, não posso tomar aspirina, não posso tomar dipirona, não posso tomar, que eu tenho uma reação alérgica. E por que isso acontece? Uma das razões são alterações genéticas. Então, é o que a farmacogenética estuda, a influência de alterações genéticas na resposta aos medicamentos. No histórico da farmacogenética, né, aqui, né, nesse artigo de revisão, traz o primeiro fato histórico, as descobertas de Mendel, mas indícios de farmacogenética já vêm antes de Cristo. Pitágoras já descrevia intoxicação. Algumas pessoas, quando ingeriam certas favas, elas tinham um quadro de anemia hemolítica grave, que é deficiência, hoje a gente sabe, né, de uma enzima. Isso já é uma descrição da farmacogenética. Mas o termo mesmo surgiu em 1997, é quando se cunha o termo farmacogenética na literatura. E o grande marco foi a criação em 2000 do primeiro site, repositório, banco oficial com informações sobre a farmacogenética. E desde então, na literatura, o número de publicações com esse termo, farmacogenética ou farmacogenômica, vem aumentado. Então, é uma ciência recente, né? Se a gente for comparar com as outras ciências, é uma junção da genética com a farmacologia. Um outro grande marco foi em 2009, foi a criação do consórcio de implementação da farmacogenética clínica. Então, hoje, eu trouxe até aqui o site, coloquei o QR Code também, se vocês querem alguma informação sobre farmacogenética, de como ela se aplica na prática clínica, todas as informações estão nesse site. Reúne 3 grandes projetos, né? A gente se baseia muito no CEPIC, que é a nossa referência. O que tem na prática clínica para ser aplicada de marcador e de medicamento que a farmacogenética se aplica. Então, eu vou trazer vários exemplos aqui, principalmente no contexto da população brasileira, e todos constam nesse site. Então, a farmacogenética, o objetivo é a individualização da terapêutica. Diferente do tratamento convencional, a farmacogenética se preconiza, antes de iniciar o tratamento, a realização de um teste genético para você identificar, antes de iniciar o tratamento, quem não vai responder ao tratamento ou quem vai responder de maneira tóxica e tratar de maneira individualizada, com base nas características genéticas, esse indivíduo. Então, o genoma humano ele tem 3 bilhões de pares de base, 1% que varia já é o suficiente para que nós sejamos tão diferentes. Eu adoro trazer esse quadro da Tarsila do Amaral, que retrata, né, uma foto da nossa população. Então, essa variabilidade se dá por conta desse 1% que nós variamos no nosso genoma, e também é responsável pela variabilidade na dose requerida de um medicamento, na resposta a um tratamento. Então, aqui, exemplos clássicos, né, em relação a alterações genéticas que vão influenciar diretamente na dose requerida. Aqui, esse medicamento é utilizado para dor. Aqui um outro exemplo clássico também da fenitoína para epilepsia. A gente observa que pacientes
modificados, e isso se deve a alterações nesse gene, que é uma enzima do citocromo P450, que é responsável pelo metabolismo da fenitoína e por uma gama de medicamentos que são clinicamente relevantes e amplamente utilizados na prática clínica. E os marcadores genéticos, eles também podem ser utilizados para o diagnóstico de doença, que é um projeto que a gente tem também parceria com o INTO. Aqui é a mesma doença, só que olha o perfil, o fenótipo completamente diferente. A clínica, tanto para o tratamento, que inclui a farmacogenética, quanto para o diagnóstico. E o Brasil acompanha, né, essa revolução que está acontecendo no mundo, com a finalização do projeto Genoma Humano, a gente sabe toda a sequência do DNA e agora o que fazer com essa informação. Então, o Ministério da Saúde, eu peguei agora, segunda-feira, montando a apresentação, informações de fevereiro, março, o Ministério da Saúde também está tentando acompanhar essa revolução que o conhecimento da sequência do DNA nos trouxe. Então, o biomarcador genético, ele vem auxiliar na prevenção, risco de doença, efeitos adversos, diagnóstico e prognóstico preciso e um tratamento efetivo, personalizado com base nas informações do DNA. E se a gente pensar da farmacogenética no contexto da saúde pública, a gente tem que falar de SUS, né? O que tem de farmacogenética sendo aplicada aqui no Brasil, a gente vai para os grandes centros. E são essas informações que eu vou trazer para vocês. E quais são as alterações que são investigadas num teste de farmacogenética? Principalmente os polimorfismos do tipo SNP, que é a troca de um único nucleotídeo. Esse trabalho de revisão foi interessante, foi uma demanda que a gente teve do Ministério da Saúde, um projeto que a gente ganhou via CNPq, que você não tem quase artigos na literatura que descrevam essas alterações. Então, a gente fez esse esqueminha para descrever aqui no contexto da intoxicação por mercúrio, mas que explica também na farmacogenética, é o mesmo polimorfismo que a gente analisa e que é preconizado lá pelo CEPIC para a implementação da farmacogenética na prática clínica. E a vantagem do polimorfismo, a gente desenvolveu essa cartilha também, de que ele está presente em todas as células. Então, ele é constitutivo. A pessoa nasce, morre com esse polimorfismo, e a gente pode analisar com amostras simples, coleta de suave, por exemplo. Então, aqui são fotos de projetos que a gente foi para a Amazônia, a gente tem um projeto com atleta tem pavor de coletar sangue. Então, isso traz uma vantagem também para fins de diagnóstico. E lá no INCA, a gente estava até conversando, tem um centro que faz a identificação de alguns marcadores para tratamento de leucemia, que recebe amostras do Brasil inteiro. Então, ao invés de mandar sangue, pode mandar suave para poder fazer a análise. O FDA, né, ele acompanha as diretrizes do CEPIG, a Anvisa acompanha as diretrizes do FDA, então lá tem uma lista com mais de 400 biomarcadores genéticos, são mais de 300 medicamentos em que a farmacogenética se aplica hoje. E, principalmente, aqui tem um levantamento das classes de medicamentos, principalmente na área de oncologia. Então, eu vou trazer alguns exemplos para vocês. Esse é um dos exemplos da implementação da farmacogenética aqui no Brasil, no contexto do SUS, lá no INCA. Então, eu trabalhei 10 anos no INCA, nesse laboratório. Eu saí em 2010 e até hoje eu continuo colaborando com o meu orientador. Acabei de saber com o Vinícius que ele tinha sido convidado também para vir no evento. Ele é uma referência, ele está entre os 10 pesquisadores no mundo da farmacogenética. Eu vou trazer aqui todos os trabalhos que eu tenho em farmacogenética são com ele. Então, ele foi meu orientador no mestrado, no doutorado, e a gente continua colaborando até hoje. Uma pessoa super ativa, um pesquisador de mais de 80 anos, que não
lá nas diretrizes do CEPIC, para tratamento com tiopurinas, que são utilizados como imunossupressores no tratamento de leucemia. Então, a atividade, aqui são dados da população brasileira, olha como a atividade dessa enzima, ela varia. Isso são dados de 306 brasileiros sem doença, brasileiros saudáveis, só para avaliar a atividade da enzima. Essa enzima é uma enzima de fase 2 que participa, né, do metabolismo para eliminação desse medicamento e está associado com toxicidade. Então, quanto menor grande de análise se o paciente for fazer o tratamento com esse medicamento. Então, isso é um exemplo clássico da farmacogenética. Os indivíduos que apresentam a alteração, eles requerem doses, sim, relevante, porque essa comunidade aqui indígena, o povo suruí, diferente do restante do mundo, eles têm uma frequência altíssima desse polimorfismo. Então, comparado, a gente fez até um evento de devolutiva, né, com o cacique dessa aldeia, diferente da população mundial, esses indivíduos têm um risco aumentado de 4 vezes para apresentar toxicidade ao tratamento com as tiopurinas, que são utilizados, por exemplo, no tratamento da leucemia. Tem uma outra enzima aqui de fase 2 que a gente também fez a descrição nessa população, ela está envolvida no metabolismo do irinotecano, que também participa aqui no metabolismo e está associado, a presença de polimorfismo está associado com risco de neutropenia. E a gente viu também que essas populações indígenas da Amazônia têm uma atividade reduzida dessa enzima, que é 2 vezes maior do que os brasileiros não indígenas. Então, esse projeto que vocês têm aqui com o Yuri, o Vinícius estava me contando, de mapear aqui a população do Espírito Santo, isso é extremamente relevante. E a gente traz essas informações dos indígenas e outras populações vulneráveis, e são subrepresentados em bancos genéticos, né? Quase não tem acesso os marcadores com aplicação para farmacogenética. E aí, essa questão da miscigenação da população brasileira traz um grande desafio para nós, que somos extremamente misturados, heterogêneos, ainda bem, né? Isso é a principal riqueza da nossa população, e ao mesmo tempo traz uma oportunidade, porque a gente não pode extrapolar estudos da Suécia, da Europa, Estados Unidos para a nossa população. Então, nós precisamos fazer os nossos estudos, os nossos trabalhos. E aí vem a oportunidade. Trouxe aqui para vocês, para reforçar isso, um exemplo. Por acaso, durante o meu mestrado, a gente encontrou essa alteração genética ativamente do nosso estudo,
a gente fez os marcadores de ancestralidade, na época em colaboração com o Dr. Sérgio Pena, de BH, ele tem 92% de contribuição europeia, ele se autodeclara como branco, a gente foi avaliar o restante da família, mas ele tem um marcador que até então só tinha sido descrito em populações africanas. Por que eu trago isso? Porque já foi liberado, há um tempo atrás, o medicamento para insuficiência cardíaca só para populações africanas ou afro-americanas. Como que isso vai ser utilizado aqui no Brasil? Obviamente, houve um erro no ensaio clínico, esse medicamento foi rapidamente retirado do mercado. Mas eu trago isso porque a gente não pode aceitar esse tipo de estudo de medicamento aqui no Brasil. E por isso a necessidade da gente fazer os estudos na nossa população. Então, eu venho falando muito aqui dos quimioterápicos, né, que são os menos eficazes, mas mesmo os medicamentos que são mais eficazes, como os analgésicos, também têm explicação da farmacogenética. Então, esses são dados do meu mestrado, que eu avaliei a enzima 2C9, do citocromo P450, em indivíduos, era um estudo de bioequivalência que a gente estava fazendo na época no laboratório, que tomaram uma única dose de piroxicam, que é um anti-inflamatório que é recomendado para tomar de 8 em 8 horas. E aí a gente vê aqui que os indivíduos que são heterozigotos já têm um metabolismo diferente de quem não tem alteração. E aqui a gente encontrou um indivíduo que não metabolizava. Ele tinha tomado uma dose, um único comprimido, e depois de 10 dias ele continuava com os níveis altíssimos. Então a gente esperou 6 meses e fez um estudo único com ele e acompanhamos. Ele demorou quase 4 meses para eliminar completamente uma única dose de um único comprimido de anti-inflamatório. E isso traz um risco para esse indivíduo, se ele tomar a posologia normal de 8 em 8 horas durante 7, 5 dias, ele vai ter uma intoxicação aguda grave, né? Que nesse caso é uma hemorragia gastrointestinal. Então, o CEPIC, ele traz o nível de evidência para cada medicamento, para cada alteração, quando que ela deve ser investigada, e nesse contexto eu trago aqui o exemplo da varfarina, que foi o tema da minha tese de doutorado, a bula da varfarina, que é um medicamento que custa R$5, que é disponibilizado no SUS, arterial, todos já estavam com a dose estável depois de 3 consultas. O paciente que faz o tratamento com varfarina, ele tem que, principalmente no início do tratamento, quase todo mês, fazer o TAP, ver o INR, para ver se a dose está ajustada dessa forma. Isso por conta de variações genéticas. Então, a gente vê aqui que pacientes que tomam 10 miligramas por semana e pacientes que tomam 70 miligramas por semana. A diferença de dose é muito grande. E o grande risco da varfarina é que, diferente da maioria dos medicamentos, ela tem uma estreita janela terapêutica. Então, qualquer variação a mais, o indivíduo tem um quadro de hemorragia, qualquer variação a menos, ele pode ter um quadro de trombose, ele está subtratado. E existem 2 genes envolvidos, então, na farmacocinética, na farmacodinâmica da varfarina. A gente determinou aqui, ó, em torno de 15% da população brasileira apresenta os 2 principais polimorfismos da enzima que metaboliza a varfarina, e aqui o alvo farmacodinâmico tem vários polimorfismos envolvidos, mas a gente conseguiu identificar um tag SNP
que você não precisa fazer análise de todos os polimorfismos, um único já faz a inferência com base em haplótipos, então a gente fez parte desse consórcio internacional da varfarina, nós éramos aqui os representantes, né, do Brasil, da América do Sul, e a partir desse estudo mundial que a gente conseguiu determinar esse tag SNP, e a gente viu que a presença dos polimorfismos em ambos os genes estão associados com a redução da dose. E aí, nesse consórcio também, que nós fizemos parte, foi feito um algoritmo para ver o quanto consegue se explicar dessa variabilidade na dose de varfarina. Então, nesse consórcio, eles conseguiram explicar quase 50% da variação. Só que eles usavam informações de ancestralidade. E a gente desenvolveu um algoritmo aqui só para a população brasileira, que a gente conseguiu explicar 60% da dose sem utilizar o marcador de ancestralidade. Então, é isso que eu trago para vocês. Os estudos precisam ser feitos com a nossa população. Os nossos dados também estão aqui nesse consórcio, mas esse algoritmo que foi desenvolvido para a população mundial, ele não explica o que nós conseguimos explicar só com a nossa população. E o que mais contribui são os marcadores genéticos. E aí a gente foi procurar, assim, a gente conseguiu explicar 60% da dose, e os outros 40%. Então, a gente começou a investigar outros genes de outras vias. Fizemos um estudo de genoma-wide, a gente pegou, principalmente, o nosso foco era os pacientes que requerem baixa dose e altas doses, e tentar ver que existe algum outro marcador genético envolvido, a gente consiga explicar, e continuou dando os mesmos genes, que é o que consta lá no CPIC. Então, ainda existe 40% que não se explica dessa variação da dose. Então, aqui só para vocês terem uma ideia, quem quiser depois consultar lá o site, ele traz toda a informação e você consegue, inclusive, colocar as informações do paciente, porque hoje o grande desafio é o médico saber utilizar essa informação. O paciente é CYP2C922, o que isso quer dizer? Então, na medicina, na farmácia, é multidisciplinar, né, que a gente precisa atuar. Então, de que forma utilizar essa informação? Você pode ir lá no site colocar a informação, o resultado do laudo do paciente. Hoje em dia, os laboratórios particulares, se você quiser, coloca lá, não sei, no Rio, Sérgio Franco, DASA, você coloca lá, você pode pagar para fazer o teste. E aí, vou fazer agora o que com esse resultado? Então, o médico pode entrar aqui no site, colocar a informação do paciente de acordo com o resultado que recebeu o próprio, né, paciente, e ele vai te dar exatamente a dose que deve ser prescrita daquele medicamento. Eu trouxe aqui como exemplo a varfarina. Então, eu fiz aqui algumas simulações só para vocês terem uma ideia. Ó. Nesse caso, a dose recomendada é até 2 miligramas. Nesse outro caso, que já mudou aqui o perfil genético, é de 4 miligramas. Nesse outro, 7 miligramas. Tudo isso de acordo com o genótipo desse indivíduo, que deve ser feito previamente antes de iniciar o tratamento. Eu falei um pouco sobre isso, é um tema que foi do meu doutorado, que eu defendi em 2009, mas aqui, recentemente, ainda dei uma entrevista sobre esse tema, então, a atualidade, o tema desse simpósio é extremamente relevante, e aqui no Brasil, no SUS, a gente vem caminhando para tentar implementar isso na prática clínica. E toda vez que eu dou uma palestra nesse tema, todo mundo pergunta, quanto custa? É caro, ainda é caro. Então, aqui são dados de artigos, né? No caso da varfarina, $118. Eu coloquei aqui, são dados do Brasil, né? Em torno de R$ 650 para fazer esse teste no particular. No SUS ainda não tem, no caso da varfarina. Da TPMT, isso é feito no INCA, de graça, né? De graça não, é pelo SUS. Então, aí
esses testes estão aonde? Nos grandes centros. E aí, assim, tô acabando já. As informações genéticas não são de interesse só do mundo científico, né? A capa da Nature, da Science, mas também de revistas de interesse econômico. Então, existem várias empresas de biotecnologia no Brasil, no mundo, que oferecem esses testes genéticos. Tem teste genético, por exemplo, para perfil de atleta, que é uma outra área que a gente vem trabalhando também. Então, trouxe aqui só um pouquinho o que a gente faz no laboratório. Então, a gente também tem, isso é um resultado do nosso laboratório, no caso do contexto de teste genético para risco de lesão em atletas. Só para vocês terem uma ideia do que vai ser futuramente empregado. A ideia é essa, né? Com o teste do pezinho, ou a gente não precisa fazer, quando a pessoa nasce, todos os marcadores de farmacogenética, porque a pessoa pode nunca precisar tomar determinado medicamento. Mas antes de iniciar um tratamento, quando tem a diretriz, é recomendado que se faça para você os custos diretos e indiretos para você tratar um efeito adverso do medicamento que foi prescrito numa dose errada por conta de uma alteração genética, é muito alto, né? Os leitos são ocupados, você tratar, e principalmente quando o efeito adverso é grave, como é no caso da varfarina. Então, a gente tem grandes desafios ainda para a aplicação da farmacogenética, não só aqui no Brasil, mas no mundo, né? Eu pontuo aqui em todos os contextos, desde a regulação para a indústria farmacêutica, para o SUS, e também a questão ética, né, de você, quem tem direito à informação que está no nosso DNA. Então, são coisas que a gente precisa pensar. Eu sempre gosto de terminar as minhas palestras falando que por trás da palavra genética existe uma outra palavra escondida, que é ética. Então, isso a gente precisa, né, nós como pesquisadores, profissionais de saúde, trabalhar, atuar nessa ponta também. Trazer aqui um pouquinho para vocês aonde fica nosso laboratório, na UERJ, no campus da Zona Oeste, no Rio de Janeiro, e nós somos uma unidade de desenvolvimento tecnológico da UERJ, então a gente presta esse tipo de serviço. Também estamos abertos à colaboração, tanto né, de pesquisa para receber estudantes, para receber amostras, como a gente já recebeu da professora Débora, e aqui os nossos parceiros, a nossa equipe tem, né, muito mais gente, a gente não consegue fazer pesquisa sozinho, aqui são as pessoas só do laboratório, mas existe uma equipe de outros colaboradores, de outras instituições, e muito obrigada.